vigência do Novo Testamento, não precisamos nos recorrer, nos valer de rito algum do sistema judaico para alcançarmos a justiça divina, porque, amados, ele já era justificado, ele estava na incircuncisão. Seu órgão masculino ainda não houvera passado por aquela incisão na glande, na pele, melhor dizendo, quem é pobre é glande. Logo, ele antes, na incircuncisão, já era justificado. Queridos, não precisamos de rito algum para desfrutarmos da justiça de Deus. Rito algum judaico se faz necessário algum rito, nenhum rito judaico se faz necessário para que desfrutemos da justiça de Deus. Repare na linha C. A circuncisão, na verdade, surgiu como selo. Que é um selo? Marca, sinal da justiça da fé que se havia alcançado, e não como meio para alcançar. Vamos ao texto, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, marca da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Que estratégia divina maravilhosa! Por que, pastor? Se ele, o patriarca Abraão, houvesse alcançado a justiça após a circuncisão, a justiça de Deus estaria atrelada à condição de ser circuncidado. E por que, pastor, estrategicamente Deus justifica Abraão antes da circuncisão? Porque quando Deus chama Abraão, Deus chama para que ele seja pai, não somente dos judeus. Por isso que ele o justifica antes de ser circuncidado. Na verdade, Deus chama Abraão para ser pai de todos os que crescem, estando na incircuncisão, ou seja, nascidos na incircuncisão, ou estando na circuncisão, ou seja, sendo circuncidado. Em outras palavras, Deus justifica Abraão antes de circuncidá-lo, para que a justiça dele, pela fé, seja extensiva a judeus, chamados circuncidados, e a não-judeus, chamados incircuncidados. Glória a Jesus. Eu quero que você levante a sua mão, meu irmão, e diga glória a Jesus. Principalmente se você não é judeu, principalmente se você não é circuncidado, porque o teu Deus providenciou essa estratégia para que você hoje, independente de sua nacionalidade, desfrutasse da justiça de Deus mediante a fé. Querido, a circuncisão veio como marco, selo da fé. Ela veio a posterior. Ela é um sinal de algo que já houve, e não ela é algo para que se alcance a justiça, mas ela é um sinal da justiça que já foi alcançada. Tudo isso é estrategicamente para que você hoje tivesse absoluta certeza de que não precisa, querido, de se circuncidar ou de qualquer outro rito judaico para desfrutar da justiça de Deus. Para que você hoje pudesse ter absoluta certeza de que você em nada é menor que o judeu. Em absolutamente nada você é menor do que os circuncidados, os judeus. Porque a tua justiça, a justiça de Abraão, a justiça de Deus, independe da circuncisão. Amém? Repare na linha D. Tendo Abraão alcançado a justiça divina pela fé, o Senhor constitui o patriarca como pai dos que crescem em Deus, a fim de que desfrutasse da mesma justiça. Abraão, atende para esse detalhe, querido espectador. Abraão só é pai dos que creem, isto é, daqueles que andam nas pisadas da sua fé.
Amados, honra a quem deve honra. Quem foi que constituiu Abraão como pai da fé dos cristãos? Foi o Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem pode refutar o status, a posição do pai Abraão. Pai Abraão, o pai da fé dos cristãos, não foi levado a esta condição por ser impecável, infalível, negativo. Ele não foi levado a essa posição por causa de obras, que o levariam a uma posição de limitação, de falha, como qualquer ser humano. Ele foi levado a essa posição por causa da sua fé. Hebreus capítulo 11 diz que todos os antigos foram elevados à posição de justos e alcançaram o testemunho exclusivamente por conta da sua fé. Por conta da sua fé, Abraão é elevado à posição de pai da fé dos cristãos. E ele é elevado a essa posição não por homem algum, mas pelo Deus Todo-Poderoso. Por que cargas d'água, pastor? Deus elevou o pai Abraão a essa posição de homem. O senhor acabou de dizer que não foi por conta das suas obras, o senhor acabou de dizer que ele era falho e limitado, mas porque Deus toma o crente Abraão como paradigma, modelo, exemplo de fé a ser seguido. Você quer saber o que é crer em Deus? Melhor, você quer saber como crer em Deus? Necessariamente ande nas pisadas do crente, ande nas pisadas da fé do crente Abraão. Por que, pastor? Porque aquele modelo de fé foi elevado a exemplo de fé aos cristãos. Aquele cristão menino, desconhecedor da aliança eterna do Novo Testamento, talvez ache temerário fazer esse tipo de abordagem com relação a Abraão. De forma alguma. Não se trata aqui de colocar um homem num pedestal. Trata-se aqui de reconhecer o status que Deus atribuiu ao homem. Quem